Aqui está o gabarito ultraestruturado, caderno 3, literatura, né? Unidade 1. Literatura do século XVI, página 2 a 13, como a gente já estudou em sala de aula, aqui está o gabarito. Essa atividade de correção vale ponto para o terceiro bimestre. Eu quero, depois que fizerem a correção, eu vou vistar todos os cadernos, ou seja, todas as apostilas para colocar, acrescentar nota para vocês no meu caderno de campo. Literatura de informação do século XVI, faça em sala, página 8 a 10, tem a questão 1, tá aqui a resposta, a B e a C, vocês têm que estudar para a prova. Tem a questão 2, que é a C e a 3. E o próximo conteúdo que vocês vão ver é um pequeno vídeo sobre a vida de José de Anchieta, para ter uma noção de quem foi esse grande personagem da nossa história no início da nossa colonização, no caso, a colonização portuguesa. Questão 4, A e B, aí segue faça em casa, que vai da questão 1 a 12, tá todo aí as opções, né, da questão 1, 2, A1C, 2E, 3B, 4D, 5A, 6D, 7D, 8C, 9E, 10A, 11D e 12B. Esse é o gabarito, estudar para a prova. Então, não é apenas marcar lá no caderno, não. Você tem que ler e marcar estudando já. Então, junto os pontos em relação à literatura que nós estudamos, né? Para fechar tudo que a gente estudou e, além do mais, sobre os textos monográficos, que nós vamos ter um estudo mais aprofundado a seguir. Mas antes disso, para fechar a literatura, eu deixei para vocês um pequeno vídeo a respeito da vida de José de Anchieta, para vocês terem uma noção como é que começou o Brasil, desde o processo ali inicial da nossa colonização, tá? Há 472 anos, Padre Manuel da Nóbrega chefiou a primeira missão jesuíta no Brasil. O objetivo era catequizar os índios, mas foi muito mais além. Manuel da Nóbrega ajudou a fundar a cidade de Salvador em 1549 e fundou a cidade de São Paulo. E identificou nessa região onde hoje está o Pátio do Colégio, uma região de excelência para criar um novo colégio dos jesuítas, que pudesse não só formar novos jesuítas para a missão no Brasil, mas que também pudesse auxiliar e catequizar os índios, né, os povos nativos dessa região. Foi em 1554 que Padre Manuel da Nóbrega chegou às terras que se transformariam em São Paulo. Junto com 12 jesuítas, entre eles o jovem noviço de 19 anos, José de Anchieta. Manuel da Nóbrega construiu um barracão entre os vales do Anhangabaú e Tamanduateí, com o objetivo de ser um local de catequização. A primeira missa no local foi no dia 25 de janeiro, data escolhida como aniversário da futura cidade. O grande legado que a gente diz de Anchieta é da conciliação entre os povos, entre os saberes, entre as culturas, né? Anchieta era muito erudito, não é à toa que foi um grande poeta, um grande historiador também, né? Graças aos escritos de Anchieta que a gente retém muito da história do que era essa região, do que eram esses povos que viviam aqui. E foi aqui, no Colégio de São Paulo, atual Pátio do Colégio, que a maior cidade do Brasil começou a nascer. Mas a missão dos jesuítas não parou por aqui. José de Anchieta, que foi canonizado em 2014, também foi para o Espírito Santo e teve uma forte atuação por lá. A repórter Renata Rocha nos conta como foi essa evangelização. Foi em Iriritiba, hoje Anchieta, que São José viveu seus últimos dias. Intitulado o Apóstolo do Brasil, fundador de cidades e missionário incomparável, foi gramático, poeta, teatrólogo e historiador. O reitor do Santuário Nacional de São José de Anchieta, Padre Nilson Maróstica, lembra da inteligência e genialidade do santo. Ele vai aproveitar a cultura do índio para aí entrar com o evangelho. Aqui no Espírito Santo, ele percebeu que os índios gostavam muito do teatro. Então, os índios vão encenando e com isso vai assimilando o espírito cristão, o espírito do evangelho.
E a religião dos índios casou muito com o cristianismo. Milhares de peregrinos em todo o mundo vêm ao Espírito Santo para reviver a caminhada de fé de São José de Anchieta. Ele costumava percorrer 100 quilômetros a pé da capital Vitória até Anchieta. E muitas pessoas refazem esse trajeto ainda hoje. São José de Anchieta também é padroeiro do Brasil. O Santuário Nacional fica aqui no Espírito Santo, lá na cidade de Anchieta. Mas por conta da pandemia, o local está fechado para visitação. Mas pode ser visitado a qualquer momento no canal do Santuário no YouTube. Monográfico é um termo que abarca as várias gêneros textuais na natureza acadêmica, ou seja, quando vocês chegarem na universidade, vocês vão ver vários tipos de gêneros textuais que vocês vão produzir. Ele vai ter a característica de monográfico, ou seja, vai escolher um tema para você desenvolver. Aí coloquei aqui o termo monografia, que é um trabalho feito sobre um único tema com finalidade de contribuir para o avanço científico, seja em qualquer área do conhecimento. Serve para consolidar conhecimento no final dos cursos de graduação. É também chamado TCC, é trabalho e conclusão de curso. Isso vocês vão ver isso mais lá na frente. Eu estou só mencionando porque está no material estruturado e eles trazem esse assunto. E eu vou falar um pouquinho como é a estrutura do texto monográfico, é um texto científico, quanto como que vocês têm que organizar, capa, folha de rosto, os pré-textuais, o desenvolvimento do trabalho, os pós-textuais também, a gente vai ver na sequência. O texto monográfico, especificamente vão tratar nesse assunto aqui na nossa matéria, porque está no material estruturado, aí eu tenho que explicar para vocês. Olha, vamos falar primeiro. Aqui, o texto monográfico, monografia, vocês vão fazer isso quando vocês estiverem lá no ensino superior, vocês vão ter que fazer. Olha aqui, a parte cinza, nesse caso, são os elementos obrigatórios. Então, a capa, a folha de rosto, folha de aprovação, resumo de todo um gênero textual próprio dos textos monográficos, artigo, dissertação, de mestrado, de doutorado. Tem esse resumo, esse abstract, que é um resumo numa língua estrangeira, geralmente em inglês. Aí temos o sumário, introdução, desenvolvimento, conclusão e referência bibliográfica. Tudo que está em cinza é obrigatório aparecer no texto monográfico, em qualquer texto acadêmico que vocês, quando estiverem na faculdade, a fazer, ou quando vocês fizerem, tá? Quando vocês estiverem produzindo, você tem que lembrar disso. Os em folha em branco, essas folhas de indicação aqui, de orientação, elas são opcionais, mas geralmente, quando o texto é acadêmico, se coloca todas elas também, tá? No caso, a lombada, quando o texto é físico, ficha catalográfica, errata, quando erra, a pessoa faz a correção e coloca especificando as páginas ou a página que está o erro, dedicatória, agradecimento, epígrafe, lista de ilustrações, lista de tabelas, siglas, lista de símbolos, glossário, apêndice, anexo e etc. Vocês vão ver aqui que tem algo chamado de elementos pré-textuais. O que seria esse elemento pré-textual? O elemento pré-textual é aquilo que vem antes do texto propriamente dito. São todas as folhas que vocês vão ter antes de começar o texto. São quantas folhas? Se considerem todas. 1, 2, exceto a lombada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 elementos pré-textuais que vem antes do trabalho. Depois vocês vão ver lá na frente que eu vou mostrar para vocês um trabalho pronto, tá? Tá bem pequenininha as páginas, mas dá para ter uma noção. Agora, o sumário você já sabe o que é, o índice, qualquer livro tem. A introdução,
que é uma folha com, às vezes pode ter 4 parágrafos, 5, 6, 7, 8, pode ser 2 folhas, depende do trabalho que você fizer. O desenvolvimento são os elementos também textuais que vem todo o trabalho, aí é um miolo do trabalho, aí pode ser que seja mais ou menos umas 80 páginas, conclusão mais umas 4 ou 5, referência bibliográfica também outras 5, ou seja, nessa parte aqui que estou circulando para vocês, é que tem mais páginas, tá? Uma página TCC varia às vezes de 40, dependendo do trabalho, a 60 folhas, páginas, tá? Isso aqui é só para vocês terem noção do que é, porque no material estruturado veio essa matéria, então a gente está trabalhando para que vocês tenham noção do que é um trabalho científico. Aí já está especificado o que é o pré-textual, aqui do lado direito, os elementos pré-textuais são aqueles que aparecem antes do texto, ou seja, antes do conteúdo que será abordado. Há alguns itens que podem aparecer no TCC, mas não são obrigatórios, vocês estão vendo aqui do lado, tá? Errata, dedicatória, agradecimento, epígrafe, listas de ilustrações, abreviaturas e siglas, listas de símbolos. Esse pode ter ou não ter, mas os outros estão todos em cinza, são obrigatórios. E a parte textual, essa parte de 40 a 60 páginas que eu falei para vocês, e o pós-textuais é esse aqui que está aqui no final, que vem, inclui também, é obrigatório, mas é pós-textual a referência bibliográfica, essa tem que ter. Mesmo que não tenha glossário, apêndices, anexos, mas esse, a referência bibliográfica, ela é obrigada a ter. Seguimos então nossa análise. Seguindo o nosso trabalho, então vocês vão perceber aqui que eu vou mostrar para vocês a capa, que está fácil de identificar. Essa aqui é uma capa, essa aqui é a folha de rosto, que são obrigatórias. Aí vamos pular para o sumário. Esse aqui é o sumário, que já é o corpo do texto. Tudo isso aqui, vou colocar aqui para vocês, pode ser uma margem até aqui. Até aqui são os pré-textuais. Pré-textual. A partir do sumário até aonde eu vou marcar para vocês, até aqui do sumário, está com X, tudo aqui é o corpo do texto. Nossa, quantas páginas tem? Um trabalho de TCC, uma monografia, quantas páginas que foram produzidas? Todos que estão com X é o corpo do texto, só para vocês terem uma dimensão. Quando vocês forem para a faculdade, vocês vão fazer para terminar. Tem que fazer um desse aqui, escrever um artigo, de acordo com a faculdade. Olha, isso aqui é um exemplo de TCC ou trabalho de término de curso. Agora, a parte de ocupação, uma margem, isso aqui é a parte da referência bibliográfica. Referência bibliográfica. Nesse trabalho aqui, pelo que eu estou percebendo, eles não tiveram outros tipos de folhas, só realmente as necessárias. Esse aqui, gente, é um trabalho monográfico. Não dá para ler, mas eu quis mostrar para vocês a quantidade de páginas que tem um trabalho científico. Ok? E o texto monográfico, característica monotemática, mono de um, fez um tema monoautoral, do autor. O que você tem que ter? Cuidado, delimitação do objeto de investigação, marco temporal teórico, que é o ponto de pesquisa, onde vocês têm que buscar,
manual, períodos curtos, correção gramatical, de acordo com a língua portuguesa, padrão, a adoção de padrões determinados para a elaboração de texto monográfico, que nós podemos citar que é ABNT, que vai dar a regra que você vai fazer, apresentação de citações respeitando as fontes de consulta, tem que ser verdadeiro, montagem de glossário, lexicografia, então são todos os elementos que compõem uma monografia. Não se preocupe, isso daqui vocês vão ver quando for na faculdade, mas esse material que eu vou passar para você, tá só para você interagir com o assunto. Aqui tem a bibliografia, são as fontes, né, que eu consultei para fazer esses slides.